Graça e paz, irmãos. Muito bom dia. Você que nos assiste nessa manhã, sejam muito bem-vindos. Que a graça poderosa do nosso Deus possa, de fato, repousar sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo paz, serenidade e a glória dele nesses tempos tão desafiadores que nós estamos enfrentando. Hoje, de uma forma extra, a nossa escola dominical começou um pouco mais tarde, devido à nossa ministração da ceia hoje pela manhã, aqui no nosso templo, e vai terminar um pouco mais cedo. Então eu vou buscar ser o mais breve possível nessa nossa lição dessa manhã. Para você que está nos acompanhando, nós estamos com o tema da nossa lição, a cruz de Cristo. Na lição passada nós falamos, obrigado, Rony. Nós falamos sobre os sinais que o Antigo Testamento revelava sobre a cruz de Cristo. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre a centralidade da cruz de Cristo. Nosso texto básico para essa reflexão está no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 14. O apóstolo Paulo fala assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome pela sua fidelidade, bendizemos o teu nome pela graça poderosa do Senhor na nossa vida e no nosso meio. Que a tua palavra de fato ache guarita nos nossos corações e faça sentido para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A cruz de Cristo é a centralidade nossa. E por que isso? O mundo, olha, eu estou até que me acostumar com isso aqui, é ruim. O mundo é cheio de símbolos, né? E aí segue alguns símbolos que eu queria mostrar para você e perguntar se de fato você conhece. Quando você vê o cifrão, o que você lembra? Você lembra, obviamente, do dinheiro. Ninguém precisa te explicar que esse símbolo do cifrão está se referindo ao dinheiro, porque já está no seu consciente. Quando você vê também essa caveirinha aí, é um sinal de perigo, que ele simplesmente está dizendo para você, em outras palavras, e já está gravado no seu consciente: não se aproxime, tome cuidado, senão você vai morrer. E aí tem esse símbolo aí do Instagram, que nesse tempo agora de quarentena, com certeza é o que mais as pessoas usam, né? E os símbolos, de fato, são coisas que substituem algo que faz significado para a sua vida, e isso fica gravado no seu consciente. E a grande pergunta é: quando você vê a cruz, do que você lembra? Quando você vê a cruz, quais são as lembranças que vêm na sua mente? Qual o significado de quando você vê uma cruz como essa que nós colocamos aí? Para nós cristãos, a cruz é o símbolo do cristianismo. E por que isso? Porque na cruz Cristo realizou o maior evento que a humanidade já viu. Ou seja, para nós enquanto cristãos, foi na cruz que Cristo realizou a obra máxima de Deus. Foi na cruz que Cristo colocou um ponto final em toda a dúvida que tinham sobre ele naquele tempo. Foi na cruz que Cristo realizou a obra redentora de Deus para a nossa vida como seres humanos. Foi na cruz que Cristo proclamou a salvação da nossa vida. Foi na cruz que Cristo nos redimiu. Na cruz, para nós, quantos cristãos, Cristo realizou a maior obra que este mundo já viu. Para alguns, na verdade, a cruz é um sinal de vergonha.
Óbvio, e nós olharmos para a palavra de Deus, Cristo foi crucificado no meio de dois malfeitores, de dois homens que estavam ali passando vergonha pelos crimes que eles cometeram, apesar de Cristo ser totalmente inocente, apesar de Cristo não ter nenhum pecado, mas ele morreu na cruz, no meio de dois malfeitores, de dois que estavam sendo envergonhados. A cruz também era um sinal de maldição para os próprios judeus. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 23, vai falar isso, que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para alguns, a cruz é um amuleto da sorte. É bem comum a gente, quando assiste os filmes de terror, e alguns filmes de vampiro, né? As pessoas, quando se sentem ameaçadas, a primeira coisa que elas fazem é puxar de debaixo da camisa um crucifixo e coloca na frente do vampiro como seu amuleto da sorte, como se fosse te defender. Mas a verdade não é isso. A cruz, para nós, é a centralidade do Evangelho, é o centro da pregação da palavra de Deus. O Senhor é o nosso Redentor, e é a cruz que nos simboliza isso, é a cruz que traz isso para nós. Muitas vezes a gente vê as pessoas usando crucifixos com Cristo ainda pendurado, e na verdade não é isso para nós. Para nós, a cruz tem que estar vazia, porque foi assim que Cristo a deixou vazia como um símbolo da sua obra redentora. Existem pessoas que fazem da cruz algo ridículo. Nós vimos recentemente alguém que desenhou na cruz o homem pendurado com uma cabeça de burro, querendo dizer o seguinte: ou quem morreu na cruz foi burro, Jesus morreu na cruz porque foi burro por nós, ou nós que acreditamos que ele morreu na cruz somos burros também, ou somos ignorantes. Mas para nós não. A cruz tem o símbolo da salvação que nos foi proposta através do sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Como que nós devemos trazer esse simbolismo para nós? Qual é o olhar que a gente tem que ter? Primeiro, a gente precisa olhar para a cruz com a mesma perspectiva que Jesus olhou. A gente precisa olhar para a cruz com a mesma expectativa, com a mesma consciência que Cristo olhava. Quando Jesus começa o seu ministério, lá em Canaã da Galileia, a sua mãe, Maria, chega para ele e fala bem assim: acabou o vinho. E Jesus responde para ela: o que tenho eu contigo, ó mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava dizendo para Maria é o seguinte: olha só, eu não vim aqui para a terra, foi para realizar milagres, essa não é a minha missão. A minha missão é ir para a cruz. A minha missão neste mundo, o meu propósito nesse mundo é padecer, é sofrer na cruz, não apenas realizar milagres como você quer que eu faça agora. Eu vim fazer algo maior, algo mais extraordinário. E é por isso que ainda em João capítulo 2, um pouco lá para frente, Jesus, quando entra no templo e vê as pessoas comercializando ali dentro, ele derruba, chicoteia, e os judeus perguntam para ele: que sinal você vai nos dar de que você realmente é quem você está dizendo, que você é dono desse templo? Jesus diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse templo aqui, depois de 3 dias eu vou reconstruir. Então os judeus dizem assim: como? Se demoraram mais de 40 anos para construir isso aqui, e você está dizendo que com 3 dias você vai derrubar. Mas o que Jesus estava falando, em João, capítulo 2, ele estava dizendo o seguinte: eu vou morrer na cruz, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar.
Eu sou o templo que vocês precisam. Eu sou o templo. A gente precisa olhar para a cruz com a mesma perspectiva de Jesus. Ele precisava passar pela cruz. A sua missão na terra era passar na cruz. Muitos de nós não olhamos ou não entendemos isso ainda, mas a gente precisa olhar com a perspectiva de Jesus. Jesus sabia que tinha que passar pela cruz. Ele, em Lucas capítulo de número 24, versículos 26 e 27, ele fala assim: porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado. E quando ele ressuscita, ele vai e começa a caminhar com aqueles 2 discípulos que estão voltando para Emaús. E Jesus, os vendo conversar acerca dessas coisas, Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E eles dizem: porventura não é você do estado de Israel? Só você que não sabe das coisas que um certo homem chamado Jesus disse que iria fazer? Ele disse que era o Filho de Deus, que ia morrer na cruz, ele até morreu. Disse que ia ressuscitar ao 3º dia, mas não ressuscitou. Apesar de algumas mulheres dizerem que o viram ressurreto, nós estamos voltando para casa, porque a gente não acredita. E aí Jesus começa a indagar eles, mas não convinha que Cristo passasse por essas coisas? Não convinha que Cristo morresse e ressuscitasse ao 3º dia, como os profetas tinham dito? Muitas vezes nós estamos assim, nós não entendemos que a cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho e da nossa vida, porque nós não estamos olhando com a perspectiva de Jesus. Ele não tinha dúvida do que ele ia passar, ele não tinha dúvida de que a cruz era o seu caminho, ele não tinha dúvida de que a cruz era o seu destino, ele não tinha dúvida de que a morte na cruz era a realização do seu propósito. E os discípulos que estavam com ele, que caminhou com ele, teve dúvida. Por isso que depois que ele morreu e chegou ao 3º dia, e eles não viram Jesus ressuscitar, eles voltaram para casa. E muitas vezes, muitos de nós, estamos há tantos anos dentro de uma igreja, muitas vezes, muitos de nós estamos há muito tempo ouvindo falar de Jesus, mas ainda não olhamos com a perspectiva dele, para a obra dele na cruz. Não olhamos para a cruz da mesma forma que Cristo olhou. Porque os discípulos ali não estavam conversando com alguém que falava sobre a morte e a ressurreição, eles estavam conversando agora com aquele que de fato cumpriu o que as Escrituras falavam ao seu respeito. Que Jesus estava dizendo para aqueles 2 homens era o seguinte: fui eu que morri, mas agora ressuscitei e estou aqui. Precisamos olhar para a cruz de Cristo com a sua perspectiva, porque ele sabia que nele se cumpria a palavra de Isaías. Lucas capítulo 22 e 36, porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque está escrito de mim, porque tudo que está escrito de mim será cumprido. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: quando vocês me verem contados com os malfeitores, quando vocês me verem pendurados naquela cruz, tenham certeza que aquilo que as Escrituras falou a meu respeito, lá em Isaías capítulo de número 53, vai se cumprir, vai ser realizado. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer na cruz. E muitos de nós temos dúvidas que Jesus foi para a cruz para cumprir a palavra de Deus. Mas tenha convicção, certeza disso.
Cristo foi para a cruz para cumprir o que a palavra de Deus já tinha dito ao seu respeito. Precisamos olhar para a cruz com a mesma perspectiva de Jesus, porque Jesus sabia que só na cruz ele iria realizar a vontade de Deus. Em João capítulo 6, versículo 38, ele fala o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: creiam que é na cruz que eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu creio nisso, eu vou cumprir isso. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso que quando ele estava orando no Getsêmani, e o seu corpo começou a expelir gotas de sangue, ele disse assim: olha, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Apesar de todo o sofrimento que ele sabia que ele ia enfrentar, toda a dor que ele ia passar, toda a humilhação que ele ia padecer, ele diz: não, que seja feita a vontade do Senhor. E muitas vezes quando a gente assiste filmes sobre a crucificação de Cristo, nós temos uma tendência a dizer: poxa vida, se Pilatos não tivesse lavado as mãos, Jesus não ia para a cruz. Poxa vida, se Pedro não tivesse negado Jesus, quem sabe ele não teria possibilidade de se livrar da cruz. Não, não é por causa disso. É porque a vontade de Deus precisava ser cumprida. E é por isso que Jesus disse para Pilatos: não existe autoridade nenhuma aqui na terra que não tenha sido dada dos céus. O que vai acontecer aqui hoje é para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Entenda, a cruz é a centralidade da nossa vida, é a centralidade do Evangelho, porque foi na cruz que Cristo cumpriu a vontade de Deus. Foi na cruz que a vontade de Deus se manifestou em Cristo Jesus ao nosso favor. Uma segunda coisa que a gente precisa viver na nossa vida acerca da centralidade da cruz de Cristo é dar a mesma ênfase que os apóstolos davam, é dar a mesma importância, é colocar a mesma força que eles colocavam na pregação da crucificação, do sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz era a mensagem principal pregada pelos apóstolos. Eles não tinham dúvida disso. Por quê? Porque na cruz os propósitos divinos se cumpriram. Paulo, escrevendo aos irmãos, aos coríntios, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo passa mais ou menos 18 meses em Corintos e funda a igreja. E depois ele manda a carta para esses irmãos, dizendo o seguinte: o que eu entreguei para vocês foi o que eu também recebi. Eu recebi uma mensagem de que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, e não tem nenhum outro evangelho a não ser esse. Não tem nenhuma certeza maior e nenhuma maior convicção do que essa, de que Cristo foi para a cruz, para que nós fôssemos perdoados. Porque é sobre isso que as Escrituras dizem. Isaías 53 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas falhas. E é isso que o apóstolo Paulo está reafirmando aos irmãos, aos coríntios, dizendo: foi isso que eu falei para vocês. Essa é a importância do Evangelho, que Cristo morreu naquela cruz por nós, mesmo ainda sendo nós pecadores. E é interessante que muitas vezes nós olhamos
para a cruz de Cristo, para a sua morte na cruz, como algo qualquer. E algumas outras pessoas não dão importância mais. A pregação da cruz de Cristo como centro não existe mais, são raras nos nossos dias. Enquanto o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos aos Coríntios, dizendo: eu só preguei para vocês o verdadeiro evangelho, aquilo que eu recebi. A Igreja Presbiteriana de Aracruz e do Brasil tem a primazia, tem a preocupação de sempre entregar a mensagem da cruz. Sempre a mensagem da cruz. Os apóstolos, eles sabiam que na cruz estava a sua glória, e é o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos dos Gálatas, ele vai dizer isso. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E se você ler, a partir do versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que as pessoas que buscam prazer nas suas próprias obras, elas estão enganadas. Que os homens que procuravam gloriar-se nas suas próprias obras iam colher frutos da carne, mas que isso estava longe dele, porque de fato o que importava para ele era se gloriar na cruz de Cristo, no sacrifício que Cristo tinha feito. E hoje, infelizmente, nós temos presenciado homens gloriando-se em si mesmo, gloriando nas suas obras, gloriando nas suas pregações, gloriando nos seus estudos, gloriando-se no seu conhecimento. Porque hoje é muito fácil comprar títulos até do nosso meio, comprar títulos de apóstolos, comprar títulos de bispos, e se gloriar, dizendo: eu agora não sou mais um crente comum. Vocês precisam me respeitar, vocês precisam me adorar, vocês precisam me seguir, porque agora eu sou apóstolo, porque agora eu sou bispo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: longe de mim essas coisas, eu só quero me gloriar em uma coisa só, na cruz de Cristo. Só ela, só a cruz de Cristo transmite a glória para mim. Eu me glorio nisso, eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele teve a ousadia de dizer: eu não vivo mais, mas Cristo agora vive em mim. A minha glória está nele, porque ele está em mim através do seu sacrifício na cruz. Ele morreu para me dar vida, e vida em abundância como ele é. E é isso que, enquanto cristãos, a gente precisa entender: a centralidade de Cristo, dar ênfase na pregação desta verdade extraordinária e inquestionável para nós. Monique não está passando aqui. Monique, travou aqui, eu acho. Passa para mim, próximo, por favor. Obrigado, Monique. Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu voltar, que eu acho que passou mais. Volta para mim. Como que a igreja deve olhar para a cruz de Cristo? Deve olhar como um sinal do amor de Cristo por nós. João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o encontro de Nicodemos com Jesus, que vai em busca de um bom mestre,
que vai em busca de um homem que realizava sinais e prodígios, mas só que Jesus, ao se encontrar com Nicodemos, está a caminho da cruz, está indo para ser entregue na cruz, para ser crucificado na cruz, e ele então diz para Nicodemos: Deus te amou de tal maneira que vai me entregar por você. Eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer por você, porque Deus te amou de uma forma indescritível, Nicodemos. E essa é a mesma palavra para nós. Cristo foi para a cruz, porque ama a igreja de uma forma incondicional. E este amor é tão bendito, tão glorioso, que a gente precisa entender o seguinte: Deus poderia fazer tudo, mas absolutamente tudo, para tirar Jesus da cruz. Mas Ele decidiu não fazer nada, por amor, para que eu e você não fôssemos para a cruz. Deus poderia de fato fazer de tudo para Cristo não sofrer, mas preferiu não fazer nada para que nós que somos verdadeiros pecadores não sofrêssemos. Isaías 53 diz que Deus teve prazer em moer Jesus, fazer Ele sofrer, mas por causa do amor que Ele tem por nós, para que nós não passássemos por isso. Cristo foi. O Senhor Jesus foi. Por amor a mim e a você, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. A gente precisa olhar dessa forma para a cruz, como um sinal do amor de Cristo para a nossa vida. Muitos olham para a cruz como um lugar de sofrimento. Muitos olham para a cruz como um sinal de vergonha. Mas precisamos, enquanto igreja do Senhor, olhar para a cruz como um sinal do amor dEle. Foi por amor que Ele se entregou. Foi por amor que Ele se entregou. A igreja precisa olhar para a cruz de Cristo como um sinal de perdão. Lucas 23, 34, Jesus, ainda lá crucificado, Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre Ele. O que Jesus está fazendo na cruz? Mesmo sendo inocente, entregando a sua vida por amor, por aqueles que estavam lhe crucificando, por aqueles que já tinham lhe humilhado, por aqueles que tinham dito: crucifica-o, por aquele que ainda ia transpassar o seu corpo com a lança. Jesus está olhando e dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A cruz é um sinal de perdão. A igreja de Cristo precisa olhar para a cruz como um sinal de perdão de Deus para a nossa vida. Porque o sangue que foi derramado ali naquela cruz nos purificou e nos lavou de toda a iniquidade. Cristo, quando estava vertendo o seu sangue naquela cruz, ferido, desfigurado, Ele pede a Deus que perdoe os seus agressores, que perdoe aqueles pecadores miseráveis, como eu e você. A cruz, para a igreja, é um sinal de perdão de Deus para a nossa vida. Como que a igreja deve olhar para a cruz de Cristo? Como sinal de consumação da obra de Cristo. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou ou morreu. Ou simplesmente está consumado. Aquilo que eu tinha que fazer pelo meu povo,
pela igreja do Senhor, eu estou fazendo agora. Eu estou realizando a obra pela qual o Senhor me colocou neste mundo. Morrer na cruz para salvar os pecadores. Morrer na cruz no lugar daqueles que mereciam estar aqui. Cristo foi para a cruz para consumar a sua obra redentora sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Só é possível para nós, enquanto crente em Jesus, dizermos que fazemos parte da igreja dele, porque ele consumou a sua obra redentora na cruz. E ninguém mais poderia fazer. Em nenhum outro lugar esta obra poderia ser realizada a não ser através da cruz. Então você, enquanto crente em Cristo Jesus, olhe para a cruz do Senhor. Ela está vazia, mas ela é o sinal de que de fato Cristo consumou, realizou a sua obra redentora. Nós estamos habituados a ver uma cruz ainda com um Jesus morto, com um rosto entristecido, com um rosto de sofrimento, com um corpo dilacerado. Mas não, ela está vazia, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou em poder e glória e vive. E consumou a tua obra redentora sobre a nossa vida. Ele morreu na cruz para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Tenha esta convicção, essa certeza no seu coração. E para a gente terminar, eu falei que ia ser breve. Há um desafio para a igreja. É permanecer firme na fé, diante de tantos simbolismos que surgem todos os dias. De tantas coisas que surgem, tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja. Os símbolos que surgem dentro da igreja, as chaves da prosperidade, que se você levar para casa, vai mudar a sua vida financeira. O lenço com o suor do pregador, do apóstolo, que se você levar para casa, vai resolver os problemas da sua vida. A fronha, que foi ungida com um óleo, em que o apóstolo passou 40 dias no monte orando, e que se você levar para sua casa, vai promover salvação dentro da sua casa. Não se engane com isso. O símbolo maior de salvação para a igreja de Cristo é a cruz vazia. Porque foi ali que ele consumou a sua obra redentora. Não há mensagem maior, não há mensagem mais verdadeira do que a mensagem da cruz, porque ela nos promove liberdade em Cristo Jesus. A cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho. Guarde isso no seu coração e na sua vida. Olhe para a cruz como uma mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo para a sua igreja e para o seu povo. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos orar agora, encerrando. Senhor, nós te louvamos, porque a cruz do Senhor é o centro da nossa vida, porque nela o Senhor expressou o seu amor, nela o Senhor se entregou, nela o Senhor derramou o teu sangue para nos purificar dos pecados, nela o Senhor consumou a sua obra redentora sobre a nossa vida, nos promoveu liberdade no Senhor. Nós assim te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.